São 6h06. Hoje é dia 14 de setembro de 2020, segunda-feira. Estamos aqui iniciando mais uma reunião técnica da nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em que nós teremos hoje presença do nosso confrade Hilton Santos, moderação do Walker Lama. Mas antes de darmos início às atividades, como diz a tradição, vamos pedir para o nosso presidente Cássio Alves de Souza Lima para palavras iniciais, depois o nosso presidente emérito Lauro Domingos Moreira também. Doutora Cássio, com você a palavra. Boa tarde a todos. Em nome da academia, sejam bem-vindos. Como notícia, eu tenho que nós somos convidados pela Academia Nacional de Medicina a participar do simpósio Vacinas e Covid-19 no próximo dia 17. Nosso confrade Marco Antônio vai nos representar também como coordenador. E, ao mesmo tempo, a Academia Nacional de Medicina, a Academia Brasileira de Ciências participam. Na próxima semana, no dia 22 e 23, nós vamos ter um evento. Eu vou pedir para o professor Lauro, nosso presidente emérito, falar alguma coisa, assim como o simpósio de reposicionamento de fármacos que vai ocorrer amanhã. Tá bom? Então, sejam bem-vindos. Obrigado a todos pela presença. Professor Lauro, presidente emérito, por favor, assuma. Pessoal, boa tarde. É um grande prazer tê-los conosco em mais uma das nossas reuniões de segundas-feiras. Então, para hoje, nós teremos a presença do acadêmico Hilton dos Santos, que vai falar sobre o manejo clínico da Covid. Esse foi um tema que eu conversei com ele longamente, até nós chegarmos a um acordo, o que é que poderia ser apresentado e o que seria de interesse da nossa categoria. E eu, aproveitando a deixa do Acácio, informar que na quarta-feira, agora, nós teremos aquele simpósio sobre reposicionamento de fármacos. Foi um evento que nós iniciamos a estruturação com o acadêmico Edmilson Migovski, depois incluímos como palestrante a professora Daciana Padilha e o nosso querido acadêmico lá do Ceará, o Odorico de Moraes. Então, são uma sucessão de atividades que nós estamos fazendo. O Acácio já alertou que na quinta-feira teremos aquela atividade em conjunto com a Academia Nacional de Medicina. E de 21, 22 e 23 também teremos o evento da BD, que a BD é nossa, a mantenedora, e a cada ano a gente organiza um evento, um simpósio para eles. Esse é o evento da BD para 2020, que contou com a ajuda prestimosa do Marco Antônio na formatação do programa. Eu queria aproveitar para, já que estamos descarregando a sucessão de eventos, no dia 21, nesse horário das 18h, nós teremos o Gustavo Mendes, da Anvisa, que vai falar sobre as providências que a Anvisa está adotando no sentido de agilizar o registro de vitaminas, de vacinas, e também os procedimentos que eles estão adotando para autorizar o emprego da vacina em testes clínicos que estão em andamento. Então, é muito importante a presença vossa nessa atividade do dia 21. Então, se alguém achar que está faltando material, a gente pode organizar mais algum simpósio. Então, hoje, quarta, quinta, segunda, terça e quarta da semana que vem, temos programa. É isso. Ninguém vai morrer de tédio por falta de atividade educacional entre nós. Fora aquilo que a gente já tem previsto para dia 22, a primeira reunião do planejamento estratégico da academia. De modo que ninguém vai morrer de tédio, e a gente agradece a todos aqueles que podem colaborar conosco, podem somar nessa tarefa interessante e importante.
Eu não vou apresentar o Wilton, porque é um papel do nosso moderador. Wilton, eu quero agradecer a você por ter se disponibilizado a dividir conosco os seus conhecimentos sobre esse assunto tão interessante para nós todos. Então, eu agradeço, eu devolvo a palavra ao Henry e aí por diante. Obrigado a todos. Obrigado, professor Lauro. Obrigado, professora Cássio também. Bom, sem mais delongas, então passo a palavra ao nosso moderador aqui da tarde, Dr. Walker Lohmann. Dr. Walker, com você a palavra. Muito obrigado, doutor Henry. Boa noite a todos. Boa noite especialmente ao doutor Wilton, para quem eu tenho muito prazer de apresentar aqui nessa noite de hoje para o nosso evento. Doutor Wilton, vou tentar fazer um resumo aqui do extenso currículo dele, das qualificações, mas é importante que saibamos que o Dr. Wilton tem uma dupla formação acadêmica em biomedicina, mas também em medicina. Também tem mestrado e doutorado feitos pela Unicamp, especificamente na área de farmacologia, ou seja, algo que tem realmente muito vínculo com os interesses da nossa academia. Exerceu medicina privada aí durante muitos anos e também na indústria farmacêutica. O doutor Wilton tem uma passagem muito importante pela indústria farmacêutica por várias empresas, tendo conduzido áreas de pesquisa e desenvolvimento, áreas de pesquisa clínica. Então, realmente com conhecimento bastante amplo nesse campo. Então, tenho certeza que essa visão que o Dr. Wilton tem, não só da sua prática clínica, mas também do seu doutorado, mestrado em farmacologia, e também a passagem pela indústria farmacêutica vai poder nos brindar com um panorama muito interessante nesse manejo terapêutico do Covid. Além de tudo, Dr. Wilton é uma pessoa extremamente gentil com quem eu tive o privilégio de conviver durante vários anos. Então, tenho certeza que vamos ter esse privilégio de ouvir o Dr. Wilton agora. Dr. Wilton, seja bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado. O Walker, o Walker exagera, na verdade, viu? Na verdade, ele exagera como amigo e como colega de trabalho, mas assim, eu agradeço bastante ao convite do professor Lauro, do professor Acácio, a apresentação do Henry e a moderação do meu colega e confrade, Dr. Walker, por essas palavras. Eu vou compartilhar a tela para não demorar muito mais tempo, assim, mas eu vou primeiro fazer. Eu faço com a tela já compartilhada, é melhor, né? Primeiro vou compartilhar, peraí. Vamos ver se vai. Foi? Estão vendo? Ok. Estamos sim. Então assim, eu vou tentar ser. A ideia foi fazer o tema é muito extenso e muda a cada dia. Eu enquanto estava preparando, o professor Lauro falou comigo semana passada, né, professor Lauro? Nesse meio tempo, já tivemos um monte de alteração. Eu fui mudando no decorrer da semana a apresentação. Bom, isso é um bom sinal, na verdade, na minha opinião, porque nós estamos coletando bastante informações. E eu vou tentar a ideia é criar um corpo de conceito para poder, ao final, falar sobre o que foi solicitado, sobre o manejo clínico de pacientes com Covid-19, evidências e recomendações atuais, focando em alguns conceitos importantes em relação a alguns tópicos, por exemplo, protocolos clínicos, diferença de protocolo de pesquisa clínica, mas eu vou adiante, senão eu posso me atrasar, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar falando pela bioética, na verdade. A bioética não é só da medicina, mas é das ciências como um todo e ligado à saúde e que tem uma importância muito grande e guiou, inclusive, o Código de Ética eu tive o prazer de participar da primeira edição da revista Bioética, participar, como digo, como leitor, não porque tem um grupo editorial excelente, muito além da minha capacitação. Então, assim, eu acho que realmente eu convido a quem puder ler, que eu acho interessante. São artigos longos e bem interessantes, mas, assim,
a ideia de colocar é o seguinte, é para tocarmos no assunto de bioética. O que é bioética? Né? Porque isso vai guiar o curso da nossa conversa até lá no final, na conclusão. Tá? São 5 princípios básicos da bioética desde que foi foi criada, e isso tem filósofos da medicina, filósofos da ciência. É o princípio da beneficência, ou seja, é o bem-estar, visando sempre o bem-estar do paciente, né, do indivíduo. O princípio da autonomia, que você... eu vou minimizar aqui, senão não enxergo nem a minha tela. O princípio da autonomia, que é o profissional deve respeitar as crenças, a vontade e valores morais e sujeitos do paciente. O da justiça, que é a igualdade de repartição dos benefícios e bens em qualquer área de ciência. O princípio da não maleficência, que por si só já fala, já diz o que é, né? O princípio da proporcionalidade, defende o equilíbrio entre o benefício e os riscos, sendo o maior benefício às pessoas. Ou seja, sempre o benefício tem que ser, a balança do risco-benefício tem que ser pender para o lado do benefício. Tá? Os objetivos do estudo da bioética é a criação de uma ponte entre o conhecimento científico e humanístico, a fim de evitar impactos negativos sobre a vida. Tá? Desculpa ter lido, porque, na verdade, eu acho que é importante esses conceitos. Um dos pontos que me foi sugerido foi diferenciar protocolos e diretrizes de protocolos clínicos, que tem, para o público, não entre nós, mas o público leigo faz muito confusão em relação a isso. Protocolos clínicos, esse aqui é o site do Ministério da Saúde, tá? A definição que está lá. O que é um protocolo clínico? São documentos que estabelecem critérios para o diagnóstico da doença, o agravo à saúde, tratamento do medicamento e tal. O importante é que ele vai guiar os gestores do SUS, os gestores de saúde, e deve ser baseado em evidência científica, considerar critérios de eficácia, segurança e, quando possível, efetividade e custo-efetividade. Tá? Efetividade e custo-efetividade, nesse momento, nesse contexto da Covid-19, fica um pouco prejudicado. Diretrizes é quase que uma definição de protocolos clínicos, que são documentos norteados das melhores práticas a serem seguidas por profissionais de saúde, gestores na saúde, né? Seja o setor público ou privado em saúde. Tá? Se eu estiver indo rápido demais, por favor, me avisem. Deixa eu só abrir aqui para poder ver. Bom, protocolo de ensaio clínico, aí é para ver a diferença, né? Um ensaio clínico, o que é? É um estudo sistemático de medicamentos ou especialidades medicinais e voluntários humanos que segue estritamente as diretrizes do método científico. Né? Seu objetivo é descobrir ou confirmar os efeitos ou identificar as reações adversas do produto investigado ou estudar a farmacocinética dos ingredientes ativos de forma a determinar sua eficácia e segurança. Também isso está no site da Anvisa, tá? Um protocolo de estudo clínico é documento das Américas, ICA, de uma série de outros sites e seguindo no mundo inteiro essa definição. Tá? O protocolo de estudo clínico é justamente o documento que sintetiza um estudo clínico. Ele descreve lá todos os critérios de elegibilidade, a metodologia utilizada, é o que vai dar robustez ou não e qualidade ou não aquilo que eu vou concluir ao final do meu estudo clínico. Né? Eu quero tocar no ponto principal, que eu acho que é dessa explanação, que é a medicina baseada em evidência. Tá? A medicina baseada em evidência é uma integração da melhor evidência de pesquisa científica com a experiência clínica e os valores e circunstâncias do paciente. Se vocês perceberem as 3 bolinhas, né, a intersecção, o xizinho, é a medicina baseada em evidência. Tá? Tem que sempre respeitar os valores dos pacientes, melhor evidência pesquisa e experiência clínica. O que vem a ser isso? Desculpem. O valor do paciente, vamos exemplificar. Se você está numa comunidade que não aceita o abortamento como uma prática comum, né? ou não aceita essa prática, tá? Em nenhuma das situações. Então, não adianta você ter experiência clínica e melhor evidência de pesquisa, porque não está atingindo os valores e princípios dos pacientes. Né? O valor do paciente, os valores do paciente têm que ser levados em consideração quando se chega a uma conclusão de medicina baseada em evidência.
a melhor evidência da pesquisa, experiência clínica e valores ao paciente, valores do paciente, tá? É muito importante esse conceito anterior, porque isso vai nortear tudo que se faz em medicina baseada em evidências. São basicamente esses 3 fatores e o centrinho ali, que é a intersecção entre as 3 áreas de atuação, tá? De interesse aqui. Basicamente, aqui eu vou tocar em nível de evidência e grau de recomendação, porque nós vamos falar nos estudos clínicos, em estudos em guidelines, em recomendações, e um dos mais conhecidos são os estudos, os níveis de evidência e científica e por tipo de estudo, da Oxford, na verdade, que é o centro de revisões. Ele utiliza um grau de recomendação com os níveis de evidência, tá? Para cada nível de evidência, você tem um tipo de estudo, delineamento de estudo clínico, e o grau de recomendação ele vai variar conforme maior. A pirâmide explica melhor, tá? A pirâmide da evidência, e aqui eu quero fazer um parênteses depois, a revisão sistemática de ensaios clínicos conforme controlados randomizados, ele é considerado como o nível de evidência mais alto, tá? Eu gostaria de contextualizar essa pirâmide, e me permitam, porque isso não sou eu só que estou falando, alguns atores que atuam na medicina baseada em evidência também pensam assim. Nem sempre a revisão sistemática de ensaios clínicos controlados randomizados você não consegue ter uma revisão sistemática com todos a metodologia aplicável a uma revisão sistemática, tá? Que é muito complexa. E ela varia conforme o objeto do estudo. Então, por exemplo, se eu estiver avaliando a farmacovigilância, né? Ou uma vigilância pós-registro, é um estudo fase 4, a minha revisão sistemática, a minha evidência mais alta, né? Teoricamente não estaria numa revisão sistemática, porque eu não vou ter revisão sistemática daquele produto específico que eu vou controlar no pós-registro, tá? Talvez a evidência mais lógica seria um estudo longitudinal prospectivo, né? E essa evidência, nesse caso, seria a de mais alto grau. Então, desculpa se eu confundi um pouco mais, mas, na verdade, o que se preconiza, quando se faz um guideline, quando você vê nível de evidência, grau de recomendação A por exemplo, A2, né? Então, você coloca A2 estaria com o nível 2 de evidência, até o nível B aqui, na verdade. Então, você tendo um estudo clínico controlado, randomizado em intervalo de confiança estreito, isso é muito importante, porque o intervalo de confiança em estudo clínico é muito importante, porque ele nos dá um nível de confiança que eu posso ter, né? Você pega estudos clínicos que têm um intervalo de confiança enorme, né? Esse estudo não te dá tanta assertividade em relações de avaliação dos desfechos que você propôs como sendo aqueles que você delineou no protocolo inicial. Então, ele vai desde o nível do nível de evidência 1 até o 5, que é opinião do especialista. A minha opinião, como médico, como cientista, ela vale muito pouco, na verdade, né? Não é que ela vale nada, ela vale sim, vale para gerar. É por isso que existe a pirâmide, acho que é interessante, porque ela mostra que a minha opinião de especialista pode gerar uma hipótese, né, de pensar junto com o relato de caso. Uma opinião do especialista junto com o relato de caso pode gerar um estudo controle retrospectivo. Eu posso avaliar o que passou, tá? Então, eu posso criar alguma ideia do que eu vou fazer para chegar no nível de evidência mais alto, que é um estudo clínico randomizado, tá? O ideal seria duplo cego, tá? Mas só a randomização já define como estudo clínico nível 1 de evidência e grau de recomendação A, tá bom? Eu faço menção aqui esse informe diário de evidências, que é do Ministério da Saúde. Esse aqui é o último que eu encontrei, acho que nem lembro quando foi que eu vi isso. Eu atualizei, acho que no final de semana.
ele é bem interessante, seria interessante que vocês vissem, porque ele avalia, depois eu mostro embaixo um exemplinho, mas a pirâmide, ele está vendo, ele repete a pirâmide, né? Vocês estão vendo minha setinha do cursor ou não? Sim? Sim. Tá. Então, sim. Ele repete a pirâmide e classifica, o informe vai classificar o número de estudos clínicos aqui ao lado em cada nível de evidência, tá? E ele tem uma introdução aqui, por exemplo, nessa edição, eles avaliaram alguns estudos, tá? E eles avaliam o tipo, tá vendo? Eles colocam ao lado qual tipo de revisão que foi utilizada, qual tipo de estudo que foi avaliado. Por exemplo, esse aqui é revisão sistemática com meta-análise. Então, foi feito um estudo de alta qualidade segundo a classificação da tradicional da pirâmide de evidências, tá? E é importante que eu acho que é importante são o apêndice desse informe. Ele traz os estudos aprovados pela Conep. Então, nesse boletim, nesse informe, existiam 158 estudos cadastrados na Conep e relacionados aos temas da Covid aqui, na verdade, tá? Mas esses estudos não são só em tratamento, eles são amplos, eles falam de aspecto econômico, são estudos de diversos tipos de alinhamento, tá? Por exemplo, a revisão narrativa é diferente de uma revisão sistemática, né? Depois eu não vou entrar nesses detalhes, mas é importante, olha, eles depois que eles descrevem o estudo, né, no caso do fármaco, eles utilizam ferramentas para avaliar aquele tipo de estudo, tá? Nesse caso, a ferramenta utilizada foi o AMISTA-2. O AMISTA-2 ele permite, é uma das ferramentas que permite que você avalie a qualidade do estudo clínico. O 1, né, o AMISTA, que era o anterior, ele avaliava só estudo clínico. O AMISTA-2 ele permite que você avalie também os estudos prospectivos longitudinais, tá? Então, você tem pontuações que você tem que seguir, né? Então, você tem critérios que, por exemplo, nesse caso, ele atendeu 14 de 16 critérios, tá? Existem outras métricas e outras ferramentas, por exemplo, existem que são utilizadas bastante, que é em estudo e revisão, né? Além da revisão sistemática, que é uma revisão que tenta sistemática tipo Cochrane, né? Tenta organizar grupos de estudos e uma boa revisão sistemática, na verdade, a grande maioria das revisões sistemáticas pela Cochrane, eles chegam à conclusão de que não é possível concluir. Então, assim, é um dado interessante, eu acho até honesto, porque se você não tem qualidade naqueles estudos que permitam que você conclua alguma coisa, eles sugerem que você continue atualizando ou fazendo outros estudos, tá? Esses descritores da Organização Mundial da Saúde recente, saiu no Lancet, na verdade, que a Organização Mundial da Saúde ele propõe esses indicadores para que você tenha como desfecho em estudos clínicos relacionados ao Covid, né? Então, você tem os descritores não infectado, moderadamente infectado, ambulatorial, os que têm doença média, moderada e severa e morte, tá? Esse eu só trouxe para conhecimento, porque isso acho que é interessante. Opa, pulei demais. Só para ter uma ideia da complexidade do que eu enfrentei, isso quando eu avaliei, acho que foi em 12/9, quer dizer, foi sábado passado. Na clinicatrials.gov, você tinha 3.296 estudos ativos, tá? De Covid. Eu não apliquei filtro nenhum. No próximo chat, vocês vão ver que eu apliquei o filtro de clinical trial, e aí mesmo assim, você cai para 1.863 estudos. Tinha alguns estudos bastante interessantes, inclusive com o reposicionamento de fármacos, como foi citado, nós vamos falar sobre isso, na academia vai ter um evento sobre isso. Eu achei bastante interessante, um deles eu não li, só li o sumário, na verdade, que é da ivermectina, tendo em vista a alta dose que você tem que utilizar, extrapolando dados dos estudos clínicos, dos estudos in vitro, né? Você teria tem 2 ou 3 estudos propondo uma nova via de administração com uma nova tecnologia. Por exemplo, spray nasal
de ivermectina, possivelmente com alguma modificação em termos de nanopartícula, alguma coisa assim. Mas vamos lá, só uma parte. Os estudos que eu consultei no dia 4/9, na Anvisa, os estudos que estavam autorizados pela Anvisa, existem 40. Na verdade, a coalizão 1, 2 e 3 já terminaram, né? Na verdade, já foram finalizados, eu vou mostrar os resultados, mas assim, eles continuam constando, porque lá no Clinical Trials, esse aqui é o número do Clinical Trials, se você clicar no link, você vai para o Clinical Trials, eles não constam como finalizado, porque o relatório não foi finalizado no Clinical Trials. Tá? Então, eles só vão dar baixa, entre aspas, da base de dados quando o pesquisador faz isso na Clinical Trials. Né? Então, agora eu vou falar de protocolos clínicos, que é diferente de protocolos de estudos clínicos. Tá? Vamos deixar estudos clínicos para o final, que nós vamos falar sobre evidências baseadas em medicina baseada em evidência. Tá? Esse informe foi renovado do Ministério da Saúde, orientação, na verdade, né, de 15 de junho de 2020, substituiu a nota informativa de 20 de maio de 2020. Na verdade, eu vou passar o do governo federal e alguns de hospitais que fazem parte, inclusive, da força-tarefa da Covid-19. Tá? Então, vamos lá. Aqui são a classificação da doença, a utilização de fármacos na fase 1 e 2, em sintomas leves e sintomas leves, sintomas moderados também os fármacos são utilizados, e os sintomas graves, aí você continua utilizando os mesmos fármacos, com outras ações, na verdade, né? Esse é um protocolo clínico. Por que existe o protocolo clínico no hospital? Porque o diretor clínico, a direção clínica, na verdade, que é formado por uma comissão, né, de alguns médicos de várias áreas do hospital, eles determinam eles não obrigam que o médico siga isso, tá? Mas eles tentam criar um protocolo para facilitar a vida do médico, né? Que está na frente do trabalho, que está lá trabalhando e precisa ter uma orientação. Eu não sei se algum dos colegas são médicos, se chegaram a fazer a CLS, o ACLS usa muito algoritmos, na verdade, né? Que é para você saber a ressuscitação cardiorrespiratória, tá? O pesquisador é obrigado a fazer isso cada 3 anos para renovar o pesquisador clínico, né? Então, assim, esse aqui é do Einstein, tá? Ele não preconiza medicamento por enquanto, tá? Nesse caso. E eu achei muito interessante, eu até recomendo que vocês entrem. Tem até aplicativo, tem um app que eu baixei no celular, eu não conhecia, do protocolos clínicos e assistenciais da Covid-19, do Moinhos e Vento, né? Eles têm por várias, eu coloquei aqui, eu cortei, foi um print de tela, clínica geral e clínica médica, mas ele vai, pacientes oncológicos, pediátricos, tem um tipo de protocolo para cada tipo de especialidade, tá? Mais ou menos igual a esse do Einstein, o deles é assim. Eu cortei também o print, porque esse fluxograma é longo, na verdade, e ele determina algumas ações, eu sei que está difícil de ler, mas é só para exemplificar mesmo, tá? E aqui, eu acho que eu estou indo rápido demais. Ninguém responde. Não, tá ótimo. Tá bom, então vamos lá. Eu estou com medo do tempo só. Walker, por favor, alguém que puder me avisar se eu Ainda estiver... tá bem, doutor Hilton. Tá bom, Fica tranquilo. Então, assim, eu gostaria de reforçar mais uma vez o esforço da comunidade científica brasileira, médica científica, e é muito importante. Nós temos eu acho que nem todo brasileiro, acho que a maior parte dos brasileiros não sabe a importância da nossa ciência em frente ao mundo. Nós não estamos atrás de muita gente, não. Na medicina, nós somos basicamente par a par com qualquer país da Europa ou do Canadá e Estados Unidos. Então, eu acho que da América Latina, certamente nós estamos. Né? Essa aliança
foi interessante, foi logo no começo da pandemia, se fez uma aliança com algumas hipóteses, e esses hospitais participaram, né? O Einstein, o Sírio-Libanês, o Moinhos de Vento, o Oswaldo Cruz, a Beneficência Portuguesa, o Brazilian Research, Clinical Research Institute, que é bom o diretor clínico de lá, ele é da Escola Paulista de Medicina e também está na Duke University. Ele é bem respeitado mundialmente na área de cardiologia. E Rede Brasileira de Pesquisa de Terapia Intensiva, que avalia a eficácia e segurança de potenciais terapias para pacientes com Covid-19. A ideia era, naquele momento, que se fizesse protocolos robustos, tanto do ponto de vista de coerência dos desfechos, como do ponto de vista de robustez estatística, né? Suporte estatístico do protocolo. Eu li os protocolos, está no site também, você consegue ler a sinopse, né? Os protocolos clínicos do Corizão 1, 2 e 3, e que estão publicados, tá? Foram terminados e foram publicados. E o importante, eu gosto de realçar, porque são ações brasileiras, né? São de cientistas brasileiros, médicos brasileiros, que propuseram a fazer algo nesse momento tão difícil que nós estamos passando da pandemia, né? A população como um todo, o mundo como um todo, né? Então, se propôs é um estudo, é o estudo aberto controlado do uso de hidroxicloroquina e azitromicina para a prevenção de complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus, um estudo randomizado e controlado, nos casos leves a moderado, o grifo é meu, tá? Colisão 2 avaliou a segurança e eficácia da cloroquina associada à azitromicina em pacientes com pneumonia causada por infecção pelo SARS-CoV-2, pacientes graves. E o 3, o estudo aberto controlado de uso da dexametasona em pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo, o SARS, né? Associado ao Covid-19, um estudo randomizado adaptativo. Esse modelo adaptativo, se alguém tiver interesse em ler, eu acho muito interessante, bem interessante e estratégico. Possivelmente, eu não tenho o protocolo da vacina do que o Butantan está trabalhando, mas é muito possível que o modelo que o Butantan está utilizando seja adaptativo. Em biológico, se usa muito o estudo adaptativo, porque você pode, por futilidade, vamos dizer assim, se você para do estudo por dois motivos, né? Quando você atingir o objetivo, os dois braços são cegados, né? Então você para o estudo por futilidade ou um stop de segurança, como aconteceu com o estudo da Oxford, tá? E é muito comum você ter estudos, veja, em biológicos mais ainda, você parar, uma parada de segurança é bom, é ruim para quem está pesquisando. Eu já fiz uma parada de segurança. É horrível você como sponsor, ter que justificar junto à Anvisa, junto ao Comitê de Ética, junto a todos os órgãos competentes, né? E aos investigadores, que você tem que parar por segurança, porque não tem outra maneira de dar continuidade àquilo. A partir do momento que você estabelece que aquele que foi proposto e a balança risco-benefício daquele evento adverso que ocorreu, relacionado ou não. Se não for relacionado, se não imputou causalidade e não é relacionado, tudo bem, você segue sem ter problema nenhum. Você não precisaria nem talvez ter parado. Por isso que é importante em todo estudo clínico, estudo de protocolo, estudo clínico, você ter um comitê de segurança. É exigido, na verdade. As boas práticas clínicas exigem um comitê de segurança independente. Então, isso vale para qualquer estudo clínico, tá bom? Desculpa ter desviado um pouco do assunto, mas acho importante colocar. Então, vamos lá. O Colisão 4 está em avaliação, que é com anticoagulação. O 5 para prevenção, tinha até então só a previsão em 1.300 pacientes, em 68 centros, para prevenção primária, tá? E só tinham incluído 727 no momento que eu avaliei, tá? E aí o 6, 7, 8 6, 7, 8, isso. E o 9 também vai avaliar. Aí são mais antivirais e impacto a longo prazo da auto-hospitalar, e aí é qualidade de vida, tá? O que eu acho importante, de tão importante que os estudos foram, na minha opinião, tá? Eu avaliei o estudo, eu só coloquei a conclusão aqui, mas eu acho que vale a pena vocês lerem. É que o método, a descrição do método, a descrição da metodologia é muito robusta, né? E o que permitiu, você
publicado quase que imediatamente, assim que o resultado saiu, na New England, né? Que é uma das revistas de maior impacto na medicina. E, nesse caso, eles concluíram que a hidroxicloroquina com ou sem a azithromicina em pacientes com Covid-19 de média a moderada gravidade, eles não são eficazes, né? E seguros também. Esse aqui não avaliou que a segurança também é comprometida. Tá? O Coesão 2, que é o segundo estudo, né? Foi publicado também esse aqui foi acho que é JAMA, se eu não me engano, deixa eu ver. Acho que é JAMA. Esse aqui foi New England, que é JAMA, se eu não me engano. Agora eu estou... Bom, que seja, eu coloquei o DOI, mas não coloquei qual a revista. Eu precisaria clicar aqui para entrar, mas que seja. Também a mesma coisa, ele avaliou a azitromicina em adição ao tratamento padrão, né? Versus standard do tratamento de pacientes admitidos com hospital com severa. Então, outro é moderada, a severa, e essa aqui são pacientes severos, tá? Foi randomizado, foi duplo. É impossível quase que cegar, né? Porque você até pode fazer duplo cego, né? Porque você tem, nesse caso dá para fazer, porque os dois fármacos são forma sólida, então você consegue fazer. É que o paciente que está em estado grave, né, nível 3, ele tem alguns problemas que eu já tô em algum das nossas reuniões eu toquei no assunto da farmacocinética, de você ter que administrar via sonda, né? Nasogástrica ou nasoenteral, nesse caso, porque é um paciente muito complicado. Então, você tem que usar tem que partir do princípio que você está usando a melhor evidência que você tem no momento, tá? Eu nem toquei, aliás, nesse ponto ninguém toca até hoje, em farmacêutica, daquilo que não foi proposto e autorizado o uso, tá? Esse aqui é o mais recente, foi publicado em setembro, no JAMA. Eu não sei se o outro foi JAMA também, tenho certeza. Eu acho que foi JAMA, mas de qualquer maneira, desculpe pela falha de informação. Ele foi publicado dia 2 e esse foi tão importante que o JAMA soltou uma meta-análise, uma revisão sistemática, na verdade, e aguardou o estudo, a publicação do estudo para poder fazer parte dessa revisão sistemática. Então, ele entrou tanto na revisão sistemática do JAMA, que foi publicado logo em seguida, tá? Foi publicado agora, acho que dia 10, se não me engano, como entrou também na NIH, né? o Ministério da Saúde dos Estados Unidos, e foi também na OMS. Então, ele faz parte, ele entrou como suporte para o uso de corticosteroides no paciente grave, de moderado a severo, desculpe, severo não, é grave, né? Grave e agudo em pacientes moderados e graves com a síndrome respiratória aguda causada pela Covid-19, tá? Então, vamos lá. Eu escolhi, desculpe, eu estou destomado. Eu escolhi uma revisão que é de 10 de julho. Não é mais recente. Tem outras tantas, como eu falei, é difícil você ficar seguindo. Mas eu peguei essa por ser uma revisão mais... metodologicamente, ela é bem extensa e bem desenhada, bem realizada. E ele abrange alguns itens, tá? A fisiopatologia, tá? Então, eu não sei se vale a pena ler tudo isso, mas ele fala da transmissão, ele reforça a transmissão, né? Como é feita a transmissão. Esses aqui são pontos que eu retirei do estudo, que tem 20 e poucas páginas. Eu acho que eu compartilhei no grupo da academia, se não me engano. Os sintomas comuns, as anormalidades do laboratório, e é importante que reforça o que já se conhece, né? Na verdade, da fisiopatologia, e ainda por cima ele faz uma revisão muito ampla com diversos artigos avaliados com peso grande de evidência, tá? Então vamos lá. Eles
falam das imagens tomográficas e radiográficas da COVID, as complicações comuns, né? O mais importante saber em relação a complicações e a pacientes COVID é que a grande maioria dos pacientes não vai evoluir, ele não vai passar, ele não vai ser grave, né? 80%, cerca de 80% ou mais do que isso, quase 85% no mundo, né? Vão ter a doença muito leve, na verdade. Então, a doença que eu digo assim, para chegar na síndrome inflamatória aguda e a respiratória, em consequência, por vários fatores, né? Citocina, principalmente, e liberação de outros fibrinogênio, ele tem a cascata toda da inflamação fica atordoada. Na verdade, eu acho mais importante a reação ao vírus, por isso que é uma síndrome, né? Eu acredito que é tratado hoje como uma síndrome, na verdade. O Covid leva uma síndrome que potencialmente fatal, né? Ainda bem que a letalidade é baixa, né? Cerca de está em torno de 1 a 3%, dependendo do país, do todo, e dos internados graves chega até 40% em pacientes que são com fatores de riscos mais incidentes. Quanto maior o número de fatores de risco, maior é o seu risco de ter um desfecho desfavorável. O importante ressaltar é que o médico que está na frente e a equipe de saúde, na verdade, ela não tem tempo de ler tudo isso. Eu estou falando porque quando você está na linha de frente, você não consegue ter tempo de ler. Então, você precisa ter revisões que te direcionem o que você vai fazer. Por mais que você utilize o uso compassivo, que você tem que ter conhecimento do que você está usando. Você não pode fazer uso compassivo de algum medicamento se você não tiver a segurança e a eficácia mínima, né, para poder gerar uma hipótese para usar aquele medicamento. Tá? Não é um estudo in vitro que vai te autorizar a prescrever, não é minha opinião, a opinião da literatura, tá? Vai autorizar que você tenha uma intervenção, faça uma intervenção. E passa pelos pilares da bioética, né? Então, aqui apesar de rara, né, a síndrome da tempestade de citocina, ela acontece nessa percentual muito pequeno dos quadros, mas quando acontece, ela é muito... Quem já esteve numa UTI sabe muito bem que o paciente muda às vezes de meia hora, às vezes o médico que está no dia a dia, né, ele sabe que o paciente tem que ser cuidado por uma equipe de saúde, tem que ser aspirado, tem que ser cuidado, tem que fazer... O paciente de Covid, ele não consegue respirar, então o paciente obeso, você tem que colocar em pronação. É difícil, não pode deixar só em pronação, porque você alivia o pulmão, ele consegue respirar colocando ele de barriga para baixo, né? Então ele vai respirar um pouco melhor, mas ele não pode ficar o dia inteiro de barriga para baixo. Então você tem que colocar ele virar. Então eu tenho pessoalmente uma colega de turma que estava, uma cardiologista que estava na linha de frente, obesa e diabética, que quase foi a óbito. Foi um milagre, né? Porque realmente ela estava bem ruim, e ela ficou em pronação quase na vertical. Basculou e não é um paciente, você vai ver vários pacientes. Você entra numa UTI de Covid, você vai ver que você vai encontrar alguns pacientes nessa situação, tá? E tem todo um contexto de quando entubar, hoje, antes que eu esqueça, pode ser que eu esqueça, uma das contribuições é que aqui são um pouco de repetições, tá? Mas, de qualquer maneira, eu quero colocar um parênteses aqui. Uma das grandes contribuições é que antes se falava para buscar o hospital só quando começasse a piorar, tá? Serviço de saúde, não hospital, tá? Hoje se fala, quanto mais rápido você procurar um sistema de saúde que seja monitorado, melhor, tá? Então, é muito importante que você tenha todo o isolamento e seja seguido por um médico, por uma equipe de saúde, de preferência de uma equipe de médico, no caso aqui do Brasil, de medicina de família, uma equipe da saúde da família. Nós temos um programa
muito bom de medicina de família, que acho que poucos brasileiros conhecem, mas quem usa sabe que é muito bom. Eu conheço muito bem o programa e desde o início. Para variar, a gente não dá muito valor para aquilo. O SUS é excelente, né? Ganhou prêmio internacional. E assim, não funciona por falta de gestão. A única coisa que falta é gerenciamento, é gestão. Mas é um excelente sistema de saúde, espelhado no sistema inglês, mas que eu acho até que mais evoluído, tá? Então, voltando para a revisão, desculpem o atalho, então, a apresentação clínica, eles fazem toda é muito longo, assim, em resumo, eles comprovam aquilo que já se sabe, né? Que já sabia. Então, na verdade, a revisão foi feita só deu subsídio para que aquilo que já fosse tomando conhecimento ao longo desse tão pouco tempo que nós temos de pandemia no mundo, né? Se acumulou tanta informação que já, mesmo uma revisão sistemática, uma revisão como essa, ela vai acabar comprovando quase tudo aquilo que se fazia, que se conhecia na prática. E por que se morre menos hoje? Não é só, talvez, o vírus, é porque também a equipe de saúde está muito mais treinada, nós estamos muito mais preparados para enfrentar as complicações inerentes a esse vírus potencialmente fatal, tá? Em percentual pequeno, mas muito com um grau grande de fatalidade, tá? Então, ele também fala do tratamento, que é aqui ele só aborda, né, o suporte respiratório, né? A resposta do vírus, contact do vírus, na verdade, que é o do hospedeiro em relação ao vírus. E aqui ele aborda alguns tratamentos que já falamos lá atrás, tá? Os dois próximos chats vão mostrar mais ou menos o que é abordado aqui. Por isso que eu não me estendi demais aqui. O prognóstico daqui, é o que eu acabei de falar, a mortalidade é de 15% a 20%, mas 40%, isso aí de pacientes graves, tá? 40% dos pacientes que são internados na UTI, né? A mortalidade no estudo transversal variou conforme a identificação do diferente tipo de abordagens de hospitalização e diferentes desfechos, na verdade, né? Os autores admitem a limitação, que eu falei no início da apresentação. A revisão tem uma limitação séria, né, grave, na verdade. Primeiro, porque a informação em respeito ao SARS-CoV-2 é limitada ainda, né? Por tudo que nós temos, a informação ainda é limitada. Segundo, as informações que nós temos hoje são baseadas em evidências correntes, atuais, mas que pode ser modificado de um dia para o outro, na verdade. A informação pode mudar, ela é muito dinâmica e se entende, se compreende que isso aconteça, tendo em vista a uma patologia e a um vírus tão novo e pouco conhecido por toda a comunidade científica. E terceiro, porque... 5 minutos. Ok, então vamos lá. Porque os estudos clínicos têm pouca força para poder chegar em conclusão, tá? Então, aqui a conclusão vou deixar para lá. Esse esforço da NIH, ele fala, ele tá junto com o OMS, tá? Ele publica quando tem novos tópicos, ele publica o tópico e são revisados por pares. É um grupo grande de revisão, tá? Que faz a revisão por evidência, tá? Tanto é que aqui você pode ver, por isso que eu falei antes das evidências, para depois explicar o que é evidência. Por exemplo, o painel, né, de revisão não recomenda o uso da cloroquina ou hidroxicloroquina para tratamento de Covid-19 em pacientes hospitalizados. O nível de evidência, o grau de recomendação A, com nível de evidência 1, ou seja, veio provavelmente de uma meta-análise, tá? E assim por diante, tá? Eu vou passar ainda os inibidores de interleucina 1, a mesma coisa, e a ivermectina, a mesma coisa. É o nível de evidência A desculpa, o grau de recomendação A com nível de evidência 3, desde que dentro de um protocolo de estudo clínico.
tá? Um clinical trial. Então, a conclusões, finalizando, Walker, eu acho que dá tempo, eu gostaria de colocar mais reflexões do que conclusões, porque, na verdade, as conclusões são assim: evidências, nós temos as atuais, ou seja, o que eu acho importante, a corticoterapia, antes, a gente tem muito receio de usar corticoterapia em pacientes com infecção, né? Porque pode diminuir a resposta inflamatória. Isso daí a gente depende da faculdade, isso, né? E hoje mostrou que em pacientes graves ele é boa. Eu vou colocar alguns pontos para reflexão. A ciência requer responsabilidade. Eu me permito ler o que eu acho que eu escrevi isso à noite, num notezinho aqui que eu tenho, e passei para cá. Bom, o Brasil demonstrou nos últimos meses a capacidade de qualificação para atuar de modo colaborativo com a ciência global. A humanidade está passando por uma pandemia e a resposta da comunidade científica internacional exemplar nunca antes vista. Possivelmente, nunca uma nova doença teve progresso tão rápido em todas as áreas: reconhecimento do agente etiológico, descanso da fisiopatologia, busca por medicamento e manejo adequado para combater a fusão e difusão, conter a difusão do vírus. Apesar da abordagem por interesses diversos, a ciência está vencendo, a duras penas, mas sim, está vencendo. Atividades tão importantes para a manutenção da saúde global, como a epidemiologia, mostraram sua importância. Até então, a epidemiologia não era bem vista, né? Até no meio científico, né? Ele era meio apagadinho. Eu sempre gostei muito de epidemiologia, mas de qualquer maneira não era uma especialidade que era bem, assim, tinha uma visão tão grande. Os protocolos clínicos, diretrizes, protocolos de estudos clínicos estão retornando ao cientificamente recomendável, cada vez mais baseado em evidências. Os pilares da bioética estão sendo respeitados. Após algumas intervenções não adequadas, o número de consensos, revisões temáticas, metodologias adequadas e validadas aumentam exponencialmente. Desculpe a rapidez e a desartria. O direito do paciente e do médico estão caminhando para um consenso. A beneficência e a não beneficência estão sendo eticamente respeitadas. Evidências cada vez mais robustas estão guiando as condutas médicas no mundo todo. A importância da equipe da saúde ficou claramente comprovada. Apesar da negação natural, é um problema de tamanho e magnitude, é compreensível, mas os gestores da saúde têm o dever de serem transparentes, sem impor medo e sem transmitir a realidade a todos que todos estamos no mesmo barco, entre aspas, né? A autonomia do médico em realizar a pressão ao leigo é garantida. No entanto, a responsabilidade ética em conhecer o que está prescrevendo, explicar ao paciente as suas limitações e informações e limitações, o risco envolvido é mandatório. O paciente somente poderá aceitar e autorizar o procedimento após ter sido esclarecido e, se concordar, assinar o termo de consentimento livre esclarecido. Isso mesmo em protocolos clínicos, tá? Não em protocolos de estudos clínicos, que isso já é obrigatório. Esse procedimento deverá ser preferencialmente dentro do protocolo de estudo clínico, ou seja, tudo que você vai experimentar é melhor que esteja dentro de um estudo controlado, porque você tem todo aquele arcabouço do estudo clínico. Existem delineamentos que, apesar de não terem nível de evidência alto, podem gerar hipóteses que serão testadas em estudos clínicos com nível de evidência mais elevados, preferência de nível 1. Ou seja, estudos de corte retrospectivo podem gerar hipóteses. Isso não quer dizer que invalida o estudo de corte retrospectivo. Já falei sobre isso. Uso compassivo, termo emprestado da pesquisa clínica, né? Pode ser uma alternativa se nenhuma outra restar. Eu acho que é isso. Desculpe se eu passei do tempo. Não passou não, doutor. Foi preciso. Foi rápido demais, eu acho. Não deu para compreender se eu pergunto, se não deu para... Deixa eu descompartilhar a tela. Pera aí. Pronto. Sem dúvida. Muito, muito bom. Parabéns, doutor Hilton. Muito obrigado por compartilhar aí todo o seu conhecimento, todo esse esforço aí de congregar todas essas informações muito relevantes para o nosso conhecimento do Covid, de um tema tão importante. Eu acho que eu vou abrir para as perguntas dos nossos colegas. Fiquem à vontade todos para levantar a mão, para fazer algum gesto, para fazer a pergunta por escrito ou oralmente, da forma que preferirem. Ainda temos alguns minutos para isso. E peço ao meu colega Henrique que nos avise aqui quando já passarmos o tempo. Mas, para animar todos, eu acho que eu vou começar com uma pergunta, doutor Hilton. Eu tenho só uma questão de ordem aqui, duas, né? Pois não. Bom, primeiro, eu queria assim, pedir uma salva de palmas para o nosso amigo Hilton, né? Então, aqui, né?
Obrigado. A apresentação, né? Porque todo mundo está meio com o microfone no mudo. E a segundo comentário que eu ia fazer é que quando todo mundo estava no mudo e a partir de agora todos vão conseguir tirar o microfone do mudo sem depender de interferência dos administradores aqui do nosso workshop. Inclusive você, Walker, que agora está de volta com a palavra e já tem a sua primeira pergunta. Muito bem. Então, para animar todos os colegas, eu já vou fazer. Eu tenho algumas perguntas, Túlio, eu vou fazer uma só para dar também oportunidade para as outras pessoas. Eu queria saber um pouco com relação o seu slide da ética foi muito interessante, mostrando a proporcionalidade, né? Ou seja, o benefício de um determinado tratamento e o risco inerente a ele, não é? E aí o doutor Hilton nos mostrou aí com relação a essa questão da cloroquina, etc., que não, enfim, infelizmente, os diversos estudos nacionais e internacionais que foram feitos não demonstraram benefício, mas aí eu pergunto, será que tem tanto malefício assim, doutor Hilton? Tem malefício, buscando de novo aquele seu princípio da proporcionalidade, tem malefícios comprovados, embora não tenhamos também muitos benefícios comprovados? E aí como que fica essa balança aí da sua proporcionalidade que você nos mostrou no começo? Assim, os estudos demonstram que tem malefícios nos pacientes estudados. Pode ter um viés, eu acho que tem um viés, porque não foi os estudos com pacientes que não estão em grau leve, que não teria justificativa de tomar nenhum medicamento, na verdade, não temos esses resultados ainda, tá? Nós temos de moderado a grave. Em moderado a grave, você tem sim um conhecido aumento do intervalo QT, junto com a azitromicina, ajuda a aumentar esse intervalo QT, que pode levar, é o intervalo do eletrocardiograma que pode potencialmente levar a uma arritmia fatal, tá? Os malefícios estão mais em relação aos eventos adversos observados e os não benefícios observados. Na verdade, você não tem beneficência, na minha opinião, né? A balança pende só para a maleficência e menos para a beneficência, pelo menos é o que se tem até o momento, né? Pode ser que isso mude, alterne a balança no decorrer de outros estudos, mas basicamente o que nós temos hoje, as revisões que tem, os consensos internacionais são nacionais e internacionais, não, nacional nem tanto, mas os consensos internacionais, eles falam que não existe benefício e a balança está pendendo mais para o lado do risco, mais em relação a evento adverso. Eu até acredito, eu queria só complementar, porque nós estamos lidando com uma doença complexa, né? Paciente complexo e grave. Então, qualquer medicamento que você introduzir, você pode, por si só, paciente grave não UTI, ele pode aumentar o intervalo de QT, qualquer outro tipo de intervenção, falta de potássio, excesso de sódio, uma série de eletrólitos que podem até interferir isso. Então, de qualquer maneira, acho que não, respondendo objetivamente, eu não vejo, os estudos não demonstram que tenha benefício em detrimento do malefício, na verdade. Então, não cumpre os dois pilares sem dúvida, da ética. Doutor Dante, te dou a palavra, viu, doutor Dante? Só vou fazer uma pergunta do Rômulo Fernandes, que perguntou também com relação a esse tema, que gera sempre bastante perguntas, muito interessante. Ele nos pergunta o seguinte: diante de tantos estudos caminhando no sentido da pouca eficácia da hidroxicloroquina nos casos leves e moderados, como explicar uma taxa relativamente baixa, porém considerável de óbitos? Ou seja, como que explica ter poucos óbitos com o uso da hidroxicloroquina? É a pergunta do Rômulo. Mas isso não foi comprovado nos estudos clínicos, né? Eu não tenho isso, Rômulo, pelo menos eu não tenho esses dados, eu não vi em nenhum local esses dados comprovando que você tem baixa mortalidade ou baixa complicação em pacientes que utilizaram no grupo de médio a moderado, a gravidade, né? De média gravidade a grande gravidade, eu não vi nenhum benefício relacionado a isso. Sinceramente, eu não vi. Se existe, eu não encontrei. Você me perdoe, Romulo, se eu não encontrei esse benefício. A baixa mortalidade talvez seja pelo próprio curso natural da doença. Isso é natural, isso acontece no mundo como um todo. No mundo todo, você também tem a mortalidade muito parecida com a do Brasil. Então, assim, se você pegar a mortalidade do mundo e comparar com a do Brasil, nós não temos diferença praticamente nenhuma. E eu acho que tem muito, na minha opinião, e a opinião não só minha, né? Quando você lida com uma doença tão séria,
e com diversos vetores para controlar, você pode ter interferências que não dá para você avaliar, dizer que faz bem, né? E essa taxa de mortalidade, eu não sei de onde, não é tão baixa assim essa taxa de mortalidade. Eu não vi diferença em taxa de mortalidade de quem usa hidroxicloroquina e quem não usa hidroxicloroquina. É mais ou menos isso que você perguntou, não é isso, Romulo? Se eu entendi, é isso. A baixa Isso mortalidade. mesmo. É isso. Eu também entendi assim, doutor Eu não Hilton. encontrei, Obrigado. essa relação. Eu só encontrei Obrigado. que aumenta a mortalidade, o risco de mortalidade. Não. Aliás, aumenta a mortalidade. Alguns estudos mostram isso. Tá bom? Obrigado. Doutor Dante, o senhor gostaria de fazer uma pergunta? O senhor tem que abrir o seu microfone, doutor Dante. Pronto. Ok. Primeiro, um comentário, né? A minha pergunta iria no mesmo caminho que o Rômulo fez. Tá? Hilton, eu andei lendo, agora já não leio mais, porque já não tenho mais paciência para ver o grau de politização que aconteceu em cima de um tema tão sério como esse. E a partir do momento que há politização, você tem um lado a favor, o outro lado contra, como regra. Então, quem é bolsonarista diz a favor, quem é anti-bolsonarista diz contra. Ou seja, a mídia que não gosta do Bolsonaro, e tem todas as razões do mundo para fazer isso, eu mesmo fui um dos que não votei nele, então me sinto muito à vontade para falar. Pessoalmente, não acho ele nada razoável para o nosso país, mas, de qualquer forma, está lá. Mas não vou também, por causa disso, fazer acusações. O que eu vou dizer é que eu vi, agora não tenho condições de lidar, mas depois eu lhe passo, trabalhos onde mostrava a ação negativa, inclusive aumento da QT, do intervalo QT, etc., etc., com doses que iam a 16 gramas de hidroxicloroquina. Me desculpe, Hilton, o tratamento preconizado é, nas primeiras 24 horas, você toma 400 miligramas a cada 8 horas, ou seja, primeiras 24 horas, 3 comprimidos, 1 grama e 200. No segundo dia, passa para 800 miligramas. No terceiro, quarto e quinto dias, você passa para 400 miligramas. E os caras me fazem um ensaio clínico que deu efetivamente alteração do intervalo QT, mas com 16, de 12 a 16 gramas de cloroquina. Não, aí desculpe, é desonestidade do pesquisador, né? Porque em nenhum momento você pega os trabalhos do Didier, ele fala nessas quantidades de hidroxicloroquina que ele usou. Bom, então, isso é uma primeira observação. Então, depende, sabe, Hilton? Eu sempre brinco dizendo que água em excesso te mata afogado. Então, se água te mata afogado, medicamento mal tomado, mal administrado, doses erradas, mais efetivamente vai ter efeitos colaterais e pode até te levar à morte, né? Então, o que eu acho e entendo, e muitos dados que você deu, eles estão baseados em trabalhos, né? Mas são trabalhos, Hilton, desculpe, sem condição de serem levados a sério. Por quê? Há um interesse, você sabe disso, você trabalhou na indústria e trabalha na indústria há muitos anos. A indústria tem interesse, é natural. Até aí, eu não vejo nenhum problema na indústria ter interesses, porque eu também não tenho uma indústria farmacêutica meramente para servir o mundo se eu não ganhar. Eu preciso ganhar, né? Senão não tenho nem como empregar pessoas, né? Mas as coisas têm limite, né? E acontece que tem. Se fala da hidroxi ou da cloroquina e começa-se a falar do remdesivir. Você já viu os ensaios do remdesivir?
São ridiculamente baixos os resultados. Olha, é parecido com placebo. E, no entanto, sai todo mundo falando em remdesivir. Meu Deus do céu, leiam. Mais do que tudo, leiam os trabalhos de remdesivir, mas os trabalhos sérios. Os trabalhos sérios. Não, evidentemente, alguns aí que foram feitos para justificar o uso do produto. Então, veja, eu só queria fazer essas observações, ou seja, com essa polarização à vida em cima de um tema extremamente sério, como é essa pandemia, você não consegue mais acreditar nos dados nem que um lado dê, nem que o outro também dê. Essa que é a grande questão. Então, você ficou refém dos dados de um lado e do outro, e não dá para acreditar em nenhum dos dois lados, né? Falta pessoas com neutralidade para chegar a fazer um estudo sério, um levantamento sério, um trabalho sério com cada uma dessas drogas e, efetivamente, se chegar a conclusões sérias, né? Sem ser tendenciosas politicamente para a esquerda ou para a direita. Então, eu imagino o trabalho que você teve para levantar esses dados todos. E você é um sujeito minucioso, você é uma pessoa cuidadosa. Eu já trabalhei com você, eu te conheço, né? Por isso que eu tenho a certeza do trabalho que você executou. Mas, efetivamente, hoje, a Organização Mundial de Saúde e coisas do gênero são as entidades menos críveis que existem, sabe? Onde o presidente é acusado de corrupção, etc, etc, etc. Meu Deus do céu, não dá para eu acreditar em qualquer entidade com esse tipo de perfil e com essas idas e vindas que eles tiveram durante todo o curso da pandemia. E não é que eles tiveram porque, como você falou corretamente, é ainda muito novo o coronavírus. Então, você, às vezes, faz algumas afirmações que, na sequência, você tem que reformulá-las, porque, por ser novo, você, às vezes, fala alguma coisa imprópria e tem que refazer. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando das atitudes dessa presidência, que foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida. Então, eu só queria te dizer isso. A minha observação é que você fez uma apresentação ótima, fácil de entender, porém baseada em dados de muita gente que tem interesses. E essas pessoas que têm interesses, evidentemente, aqueles favoráveis vão torcer para a esquerda, os outros vão torcer para a direita. E é só esse comentário. E volto ao ponto do Rômulo. Rômulo, você tem razão quanto à tua pergunta. Efetivamente, se usa, e todo mundo sabe, eu não sei se o Wilton é pescador, mas quem é pescador usa cloroquina, que é mais tóxica do que a hidroxicloroquina, há mais de 40 anos. E você usava durante o mês todo. Você usava. Quando você saía para pescar, você entrava rio abaixo ou rio acima de barco e você ficava sujeito à malária. Eu nunca soube de caso de malária, caso de pessoas que tiveram qualquer tipo de arritmia ou alguma coisa assim por uso de malária, por uso de cloroquina. Eu sei que o N é muito baixo, o que eu vou falar, mas minha mulher tem artrite reumatoide e ela usou mais de 20 anos a cloroquina, não a hidroxi, a cloro, que é pior, e nunca teve qualquer sintoma dessa ordem. Tá? Só esquentar um pouquinho. Você está muito bom, doutor Dante. Falando aí. Isso mesmo, doutor Dante. Apertar o doutor Hilton. Posso só falar Sua vez, doutor Hilton. Eu agradeço a contribuição do Dante, eu agradeço bastante só. Eu gosto do Dante por causa disso, do doutor Dante, porque ele é assertivo e naquilo que ele fala e ele vai direto. Bom, em primeiro lugar, eu não toquei no Remdesivir, porque, na verdade, concordo plenamente.
é um medicamento caro e que diminui o tempo de internação. É isso que comprovou. Tá? Ele diminui de 28 para... diminui muito pouco o tempo de internação. Ele diminui o paciente grave em internação UTI. É isso que ele faz, o Remdesivir. Em relação aos estudos que eu procurei, que está na literatura, eu não estou nem falando do MS, eu estou falando do NIH, que é um órgão que é respeitado, pelo menos, até onde eu sei. Não tenho nada contra a gente se baseia muito em pesquisa clínica lá. E outra porque o corpo editorial dessas grandes revistas não é um corpo que está politizado, até onde eu saiba. E o Didier, que você citou, ele está sendo processado pela entidade médica do seu país, pode perder o diploma. Na verdade, ele está sendo processado. E eu concordo plenamente que os estudos iniciais com 16 gramas é uma coisa absurda. Eu não sei qual comitê de ética aprovou isso. Na verdade, nem sei se passou em comitê de ética. Então, é uma dose extremamente alta que é sabidamente tóxica, né? Ou seja, não tem como ser segura, e muito menos ser eficaz. Né? Você vai ser eficaz matando o hospedeiro e não o parasita. Então, na verdade, eu acho que são pertinentes, existe uma polarização. Sabia que nós íamos entrar nisso? Eu acho, faz questão de falar. Eu não sou... Eu procurei, vocês perceberam que eu procurei ficar no tempo todo não é em cima do muro, não. É não tomando... É sendo objetivo. Eu peguei artigos de revistas que têm um corpo editorial grande e renomado, New England, JAMA, e outros tantos, que eu acho que não vão... Se eu não puder acreditar na JAMA e no New England, então eu não sei em quem eu vou acreditar. Né? Sinceramente, eu não sei. Se você publica uma revisão sistemática no JAMA e no New England, então, e passou por um corpo editorial tão sério, você sabe disso. Para você publicar um trabalho, um paper, você é bombardeado pelo editor. O editor te manda 500 mil perguntas para você responder antes de publicar o seu trabalho. Assim, você tem que responder diversas... Então assim, desculpa, pode ser ingenuidade minha, Dante, mas eu prefiro acreditar naqueles jornals, né, nos jornais, nas revistas que têm um corpo editorial, que chegaram a isso, mas, por outro lado, o que você está falando é o discurso do livro da ex-FDA, Truth About Big Pharma. Eu não sei se você deve ter lido isso, porque foi isso. Então, basicamente é a teoria dela, né? A teoria das Big Pharmas que estão dando valor, estão apostando no Remdesivir e nos todos os biológicos que estão no mercado, estão tentando entrar, em detrimento de uma droga que custa tão barato. Em relação a tomar cloroquina ou hidroxicloroquina como prevenção para ir para a Amazônia ou pescar, eu não sou pescador, até gostaria de ser para ficar mais tranquilinho, mas de qualquer maneira, fumar um cigarrinho lá, tipo mineirinho lá, de palha. Assim, na verdade, o evento adverso está descrito em bula desde que existe a cloroquina. Na verdade, a cloroquina ele está descrito no evento adverso. Tanto é que se você tiver alguma alteração cardíaca, de ritmo, o que quer que seja, o reumatologista não prescreve isso para você. E uma coisa mais importante que eu queria colocar, eu não coloquei porque não está publicado, tá? Tem um grande professor que eu respeito muito, o reumatologista, de uma universidade brasileira, de São Paulo, por sinal, que fez exatamente, eu não vou falar qual é, mas fez rescinde a poucas. Né? Assim, de qualquer maneira, na grande, vamos dizer, do estado de São Paulo, não é São Paulo capital. Assim, ele fez um estudo que não publicou, eu nem tive a coragem de perguntar a ele, tá? Mas ele fez um estudo justamente com esse foco. Né? Se tem o paciente com doença autoimune tomando hidroxicloroquina, ele previne esse paciente, é um corte, né? Exposto e não exposto. Então, eu tenho uma população de 2.000 pessoas, coloco lá quem toma e quem não toma cloroquina, por algum problema de saúde. Tá? Não chegou à conclusão. Eu não vi nenhum outro estudo. E para mim é muito simples fazer isso. Seria um estudo retrospectivo. Sem dúvida. Eu coloco exposto e ver se quem vai adoecer mais. Possivelmente até fizeram um pilotinho. A minha opinião, tá? Então deve ter dado o resultado, mas de qualquer maneira é isso. Sem dúvida. Eu tenho mais umas perguntinhas que eu vou encaminhar rapidamente, que a gente está encaminhando para o fim. Já tem pelo menos 3 perguntas interessantes. Uma do Rômulo, que você já respondeu agora há pouco, doutor Hilton. Tem uma também aqui perguntando sobre aplicação de ivermectina por spray nasal ou aplicação
transcutânea, se você tem algum conhecimento sobre isso. É que eu comentei que no Clinical Trials tem. Se entrar no Clinical Trials, vai encontrar, acho que é um dos últimos artigos, os últimos pesquisas autorizadas no Clinical Trials. Tem dispositivo nasal. Lógico que deve ter alguma tecnologia incorporada a isso, né? Você vai usar... É para contornar, eu falei no começo, para contornar a dose tão elevada que é letal ao vírus, né? Que vai matar o homem também, o ser humano também. Então, na verdade, é para tentar você usar uma dose menor, por uma via de dispensação mais que você dispensa menos e atinge o objetivo nas vias respiratórias. Basicamente é isso. Eu li o sumário só, não li o protocolo inteiro de estudo clínico. Mas tem 3 estudos pelo menos investigando isso. Encontrei aqui também uma outra pergunta do Edson Santos, que pergunta sobre nefrotoxicidade em pacientes utilizando rocurônio e pancurônio, que acho que todos sabem, são relaxantes musculares que são usados em anestesia justamente para fazer a intubação orotraqueal dos pacientes. Então, sobre nefrotoxicidade desses pacientes que usam rocurônio e pancurônio. Sim, está escrito em bula. Essa nefrotoxicidade está escrito em bula, dos dois, né? E isso pode ser, como eu comentei, você tem uma polifarmácia no paciente em UTI, quando você tem... Por isso que você tem que evitar de toda hora estar sedando o paciente para intubar. Você intuba uma vez só e procura manter o tubo no local certo, porque cada vez que você tem que sedar novamente um paciente grave, você corre um risco muito grande de nefrotoxicidade, hepatotoxicidade e piorar o quadro clínico do paciente. Então, é conhecido agora, se a COVID ou do medicamento utilizado, ele potencializa essa ação, eu não vi estudo nenhum mostrando isso. Maravilha. Queria dar a palavra agora para o doutor Leonardo, que está na fila aqui. Doutor Leonardo Teixeira, que é o nosso confrade aqui, quer fazer uma pergunta. Leonardo, por favor. Obrigado, Walter. Parabéns, Hilton. O Lauro também está querendo falar, tá? Sim, na sequência, doutor Lauro. Perfeito. Doutor Hilton, só uma pergunta. Foi um caso que eu observei esse final de semana. Sábado, um amigo de 77 anos de idade, obeso, com falta de ar, saturação a 90. Foi para o hospital, o médico fez oxigênio nasal, depois de 1 hora mandou ele de volta para casa, de pirona somente. Ele entrou em contato comigo, já em casa eu falei assim, olha, eu acho melhor você voltar para o hospital. Ele voltou no mesmo hospital, um bom hospital aqui de Goiânia. Sim. Novamente, outra consulta, outro especialista vai para casa de pirona. Detalhe, nesse momento ele fez a tomografia. Deu 52% de comprometimento pulmonar. Tá? Novamente mandaram de volta para casa. Eu achei estranho e pedi, vai para outro hospital. No terceiro hospital eles falaram, olha, nós não temos leito, não vamos te internar. Foi para o quarto e no quarto falaram, você já deveria ter sido internado há muito mais tempo. Então, assim, por que tanta falta de padronização de protocolo e qual que é o grave da tomografia? Até quanto? 10% pode ficar em casa com saturação boa, 20%? Não, na verdade, quando você tem uma imagem tomográfica de característica e com uma saturação dessa, com 74 anos, eu nunca daria alta a um paciente desse. Eu não sei, desculpa, é até antiético que eu vou falar, mas é uma má conduta realmente de dar alta a um paciente desse. Você deveria deixar internado, se não tem leito, não é caso de UTI ainda, né? Talvez uma semi-UTI, deixar com catéter VO2, melhorar a oxigenação e torcer para ele não evoluir. Então, assim, pode dar de pirona para via sintoma, mas mantenha a oxigenação e hidratação bastante. Assim, não muito, né? Que senão você já está com o pulmão comprometido. Você vai dar edema pulmonar no paciente que já está com 50% comprometido. Então, assim, o manejo desse paciente foi inadequado, você tem toda a razão. O único que teve ação correta foi o que deixou ele internado. A falta de leito é o tal do achatamento da curva, né? Você teve gente morrendo por não ter leito para internar, no mundo todo. Nós, no Brasil, não chegamos a ter tanta gente morrendo assim, tá? Mas teve gente esperando na fila que morreu, no Rio de Janeiro, no Amazonas. Então, assim, eu acho que isso nos desviou. O protocolo, respondendo objetivamente, os protocolos clínicos foi o que eu falei no começo, Léo. Desculpa, Leonardo. Doutor Léo. Sim, doutor Leonardo. Eu acho que os protocolos vão muito na direção clínica. Se você tem um diretor clínico e politizado, como o próprio Dante falou, mandar para casa um paciente, nem o protocolo do Ministério da Saúde fala para você mandar para casa. Deveria ter ficado internado. Né? É verdade. Assim, é um protocolo inadequado.
ou foi uma conduta inadequada do próprio Sim. médico. Tá? E um bom Doutor Lauro. hospital. Nossa, Obrigado. Então, doutor Lauro. obrigado e parabéns, Hilton. Eu gostei muito daquelas reflexões que você apresentou, no final. E me chamou a atenção uma delas, dentre todas outras que chamaram a atenção. Uma delas em que você faz referência é que a comunidade científica trabalhou de uma maneira muito, muito especial, e certamente vai conseguir muito melhores resultados do que em outras pandemias nós tivemos. Mas, certamente, eu acho que, além que esse estímulo para a comunidade foi grande, porque as vias de comunicação são espetaculares hoje em dia, em relação ao que a gente tinha há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás. Então, a facilidade de comunicação potencializou a capacidade científica. E, com isso, houve aquilo que a gente podia falar, sinergia, uma força vetorial muito mais forte no sentido de conseguir melhores resultados. Mas eu gostaria que você explicasse um pouco mais aquele seu conceito. Eu gostei muito porque é um elogio a todos os cientistas e é um reconhecimento ao esforço que eles fazem. E é aquilo que a gente pediu a você, que eu pessoalmente pedi a você, que comentasse o que é que o pessoal anda fazendo, porque a gente só sabe que o indivíduo foi hospitalizado e voltou para casa. E não sabe a que ele foi submetido. Essa era a minha curiosidade pessoal para pedir esse tema para você. E gostei muito que você respondeu uma porção de coisas que atendeu a minha expectativa. Mas me explica um pouco como é que você enxerga se vamos ter ainda um ganho muito maior do que outras pandemias. Eu acho que, assim, respondendo, eu fiz o elogio porque é de coração mesmo, é sincero. Eu acho que a comunidade científica mundial, na verdade, esse esforço colaborativo, por mais politicagem que exista, né, de país contra país, assim, porque existe, né, não tem como não negar. Mas a comunidade científica, se você perceber, professor Lauro, até a própria China, a própria Rússia, os próprios Estados Unidos, que foi negacionista e é negacionista ainda, né, o presidente, na verdade, ele também escutou a ciência, ele escutou o Fauci. Assim, ou seja, se ele não escutasse o Fauci, ele ia cair. Então, na verdade, o Trump. Então, na verdade, assim, a ciência venceu e está vencendo. E sim, vai trazer, na minha opinião, vai trazer um aprendizado muito grande de trabalhar em colaboração com o mundo todo. Eu sempre, para quem me conhece, eu sempre gosto de ter uma ação aberta, né? Pesquisa aberta e colaborativa. Então, acho que esse tipo de movimento que aconteceu e está acontecendo, primeiro porque nós estamos unidos contra um inimigo comum no mundo, né? Como se fosse uma guerra mundial, na verdade. Então, o inimigo é comum. Então, tem que forçar e focar esforços lá. A OMS, por mais críticas que possa ter de politização e tal, eu concordo com o Dante, existe politização, mas são pessoas, não a entidade. Essa é a minha posição. A entidade deveria ser mantida, na minha opinião, porque ela serve para isso. Você, apesar disso, você consegue ter uma certa conduta, né? E ouvir o todo. Na verdade, a OMS não pode determinar nada. Ela não determina como a OMS, como o EMA, na agência europeia, não determina nada. Ela só sugere aos outros países que sigam a orientação, né? A OMS e a OPAS aqui na América Latina, ela faz a mesma coisa. Ela sugere que se siga alguma coisa e não obriga, né? Então, eu acho que, na verdade, o grande trabalho que eles estão fazendo, e concordo que no começo eles pecaram, foi em não alarmar demais, e que era uma pandemia, todos nós sabíamos que era pandemia, já tinha todos os critérios para definir como pandemia, já tinha transmissão, tem todos os critérios elegíveis, né? Então, eu acho assim, eu fico muito contente de ver o médico e principalmente a comunidade científica como um todo, brasileira, trabalhando e mostrando o seu valor para todo o mundo, na verdade. Porque, na verdade, nós estamos... E o mundo já conhece isso. Por incrível que pareça, acho que nós não conhecemos isso. Não é o tal do complexo de Figueiredo, não, mas é que acho que nós não damos valor mesmo para a gente. Porque, assim, nós somos tão bom, ou até melhor, do que muitas pessoas. Quem lida com speaker de fora do país sabe disso.
O médico americano, ele é muito focado, ele é especialista no dedão da mão esquerda, o primeiro dedo da mão esquerda. E nós não, se você vai no congresso americano, ou europeu, ou mundial, você vai ver a diversidade de conhecimento que o brasileiro tem. A ciência brasileira é rica, rica em pessoas, rica em instituições e rica num sistema de saúde que, na minha opinião, é um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Não funciona por falta de gestão. Essa é a minha opinião. Aí não E tem eu nada acho que nós vemos aqui na academia, nessa sequência de lives que fizemos, inclusive nessa aqui, realmente essa riqueza que nós temos de talento, de conhecimento, que fomos brindados hoje por mais um deles, que foi o Dr. Hilton. Então, acho que como chegamos no nosso horário, eu passo a palavra para o Dr. Henry, que é o nosso mestre de cerimônias. Primeiro, bom, agradecer ao Dr. Hilton, a todos os participantes aqui, né? Terminar a nossa reunião, vou pedir para que os colegas que estão com a câmera fechada, se puderem abrir aqui, para a gente deixar um registro de imagem também, né? Para a gente poder deixar mais uma salva de palmas para o Dr. Hilton, né? E para todos aqui presentes. Né? E nós agora vamos encerrar aqui a nossa gravação.